Na pauta de Deus. É assim o nome dessa sequência que nós estamos iniciando hoje. Sabe? Vamos orar, vamos orar. Senhor, me dá a graça, me dá a graça. Eu quero ser ferramenta, eu quero ser boca do Senhor. Aquilo que o Senhor já encheu meu coração nesses dias, muito mais ainda nas últimas horas, que agora, Deus, eu seja e esteja pronto, preparado para transbordar sobre os teus filhos. É certo que assim também eu sou abençoado, mas muita coisa o Senhor colocou em meu coração para que chegue até a vida, a casa, a família dos teus filhos. Então, que eu seja um canal limpo, desobstruído e restaurado o suficiente para que a bênção alcance a todos através da palavra, em nome de Jesus. Você concorda? Diga amém, Jesus. Amém? Graças a Deus. Olha, meus irmãos, o tema para reflexão, né? A série se chama Na Pauta de Deus. Na Pauta de Deus. O tema para reflexão de hoje é do esquecimento ao palácio. Então nós vamos conversar uma série de situações, uma série de reflexões, quando Deus se lembra de alguém. Lógico que Deus não se esquece de ninguém. Mas há momentos em que a Bíblia ensina, e nós vamos ler na Bíblia. A Bíblia ensina que Deus se lembrou desse, Deus se lembrou daquele, Deus se lembrou daquele outro. Então, é chegado o tempo de Deus se lembrar de alguém que está do lado de lá. Você recebe essa palavra? É chegado o tempo em que Deus está se lembrando de você aí, você recebe? Diz amém, diz aleluia. Bate palminha aí, coloca aquele hominho de óculos e colete azul, coloca o Will com a plaquinha número 10. Sei lá. É chegado o tempo. Você já caiu no esquecimento alguma vez? Alguém já esqueceu de você? Você já esqueceram de você alguma vez? Já esqueceram de você, Ivânia, alguma vez? A Ivânia está aqui hoje, dando um suporte para nós. Já esqueceram de você alguma vez? É? Já esqueceram de você, pastor Carlão? Ai, ele é dodóizinho, nossa. Põe aí um coraçãozinho pro pastor Carlão aí. Ele é carente ao extremo. Meu Deus, nós vamos depois iniciar uma série curando o coração. Meu Deus do céu. Já esqueceram de você, pastor Joe? Alguma vez? Já ficou no esquecimento alguma vez, é? E o Samuel? Já esqueceram de você alguma vez? Já também é? Verdade. Esqueceram você aqui na igreja? Meu Jesus amado. Ai, ai, ai. Eu, por esses dias mesmo, uma pessoa se esqueceu de mim. Um fornecedor. Entrei em contato, tal, solicitei algo para manutenção da obra aqui. E eu fiquei, a pessoa, não, tá bom, daqui a pouco eu estou aí. E fiquei esperando. Esperei de manhã e tal, nada. Começou o período da tarde, nada. Aí era 3h30, mais ou menos, falei, eu escrevi, estou aqui esperando ainda, né? Você não esqueceu de mim não, né? E a pessoa foi honesta o suficiente, uma pessoa muito, muito jóia, um amigo nosso, foi honesto o suficiente para escrever e dizer assim, pastor, me perdoe, eu esqueci do senhor. Ainda bem que o senhor escreveu. Eu ia estar até hoje esperando o material. Pois bem, às vezes já aconteceu, né, de se esquecerem de nós. Mas eu tenho certeza que em algum momento você também já deve ter se esquecido de alguém. E é normal, e a gente não precisa, não pode, não vai ficar triste, chateado se alguém se esqueceu de você. E também saiba entender que às vezes você esquece das pessoas, mas
a conversa, o andamento, ele vai se dar exatamente porque Deus, ele se lembra das pessoas. E ele se lembra na hora certa. Então, vamos ler Bíblia. Eu vou primeiro dar um norte aqui da introdução, depois nós vamos ler alguma coisa para ir norteando a nossa conversa. Lógico, a nossa conversa tem que ter respaldo na Bíblia, porque se não tiver respaldo na Bíblia, não vai servir para muita coisa, não. Mas ela é toda amarrada na Bíblia. O texto bíblico aqui, aliás, tem vários textos bíblicos. Pois bem, ontem nós falamos do Jonatas e do Davi, da aliança entre Jonatas e Davi. Eles estabelecem, tem uma aliança. 1 Samuel 18, nós não vamos ler agora, viu, Samuel? A hora que for para projetar, daí eu falo com você. 1 Samuel 18, você que está aí, anota, fica à vontade para anotar, vai falar da aliança. 1 Samuel 20, 16, vai falar da aliança de Jonatas e Davi. Enquanto Jonatas estava vivo, Jonatas ele era filho de Saul, o rei. Saul era rei, tinha o filho, por filho, o Jonatas. O Davi, ele já tinha a unção, mas ele ainda não era rei, mas ele já havia sido ungido por Deus. E isso causava um desconforto tremendo na vida do Saul. Saul, ele estava perturbado por causa disso. Aliás, enquanto eu estudava sobre o assunto, alguns psicólogos, pessoas da área da saúde, fazem um relato, cada um olhando por uma forma, o comportamento de Saul mediante essa situação. Ele era rei, mas ele era um rei que já estava rejeitado. E o Davi era um rei que já tinha unção, mas ainda não estava no trono. E isso desencadeia no Saul uma revolta tão grande que ele deseja e procura matar Davi. Procura matar Davi, há intenção, há interesse dele ver Davi morto, para que assim ele tivesse a segurança, a tranquilidade da continuidade no trono pelos filhos dele, pelos filhos de Saul. Só que Saul já estava rejeitado. Fazia aquilo que não agradava a Deus e acabou sendo rejeitado. Pois bem, a Bíblia ensina para nós que há uma guerra, uma luta entre filisteus e Israel. O texto está em 1 Crônicas 10, do 1 ao 14. Então, 1 Crônicas 10, do 1 ao 14, fala disso daí. Há uma guerra, há uma luta. E nessa luta, conhecida como a Batalha de Gilboa, Batalha de Gilboa, nessa luta morre o rei Saul, morrem seus filhos, entre eles o Jonatas. E o Jonatas, ele tinha um filho. O filho de Jonatas chamava Mefibosete. Mefibosete tinha 5 anos quando isso acontece, essa guerra, essa luta, essa mortandade de seus familiares. Aí a mulher que cuidava do Mefibosete corre, procura fugir e na fuga o Mefibosete cai no chão. Quando ele cai no chão, ele quebra as pernas. Tendo as suas pernas feridas, ele acaba ficando aleijado das pernas. Vamos ler esse texto, 2 Samuel 4:4. 2 Samuel 4:4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou, fugiu,
Mas na pressa, ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então, vamos repetir, né? Para fixar a informação. Saul era rei. Saul tinha um filho chamado Jonatas. Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. Jonatas era amigo de Davi. Davi tinha a unção de rei sobre a vida dele, mas ele ainda não estava no trono. Quem estava no trono era Saul. Saul já havia sido rejeitado por Deus. Por conta disso, Saul resolve perseguir Davi e se incomoda com o fato de Davi ter a unção para ser rei. Acontece uma batalha, acontece uma guerra entre os filisteus e Israel. Nessa guerra morrem Saul e seus filhos, entre eles o Jonatas. Fica vivo o filho de Jonatas, Mefibosete. Só que Mefibosete acaba caindo do colo da pessoa que cuidava dele. Ele tinha 5 anos de idade. Ele cai e quebra as pernas. Tendo ele quebrado as pernas, ele acaba sendo levado, acaba sendo conduzido a uma cidade chamada Lodebar. Lodebar significa não memória, sem memória, sem pasto, sem comunicação. Com outras palavras, Lodebar, né, falando, não traduzindo no literal, mas falando de maneira sinônima, Lodebar era o característico caso, ou a característica cidade, o característico lugar do esquecimento. Era lá que iam pessoas enfermas, pessoas doentes, ficavam lá. Era uma região, era um lugar onde muitas pessoas que, aos olhos da sociedade, não tinham condições de viver em meio à sociedade, então elas eram colocadas ao redor, em volta, de maneira periférica à vida cotidiana da sociedade como um todo. O Mefibosete, ele vai para lá em Lodebar. Lá em Lodebar, ele acaba parando na casa de Maquir, que era filho de Amiel. Maquir, filho de Amiel. Então, olha a história. Não vamos nos perder, porque daqui a pouco começa o desfecho. Eu só estou dando um pano de fundo simples, mas necessário, historicamente falando. Lodebar era uma cidade conhecida como o lugar do esquecimento, o quartinho do despejo, onde se coloca e se deixa, e lá se esquece que está lá. Até o dia em que a pessoa de repente vai mudar, e quando ela vai mudar, eu nem sabia que estava aqui, mais ou menos isso. O Melquisedeque, Mefibosete, estou falando Melquisedeque, mas não é Mefibosete. O Mefibosete, ele está na casa do Maquir, e tendo passado o tempo, o Davi ocupa o trono, e o Davi ocupando o trono em lugar de Saul, do rei Saul. O Davi era uma pessoa diferenciada. O Davi, ele começa, enquanto o Saul perseguia o Davi começa agora a querer honrar a casa de Saul. O Davi começa agora a honrar a memória, a história de Saul. Dois reis com postura diferente. Enquanto um perseguia o outro, querendo matar o outro se comporta de maneira
a preservar a história, a memória. Ainda enquanto em vida, o Davi sempre respeitou a unção que estava sobre a vida do Saul. É importante pensar por esse caminho, se respeitar a unção que está sobre a vida do outro. O Davi respeitou a unção que estava sobre o Saul. Tudo isso colocado, agora eu quero ler o texto da base, para todos nós, da base da conversa. 2 Samuel capítulo 9, verso 1. Fica firme aí, hein? Não vai embora não. Está só começando. 2 Samuel, deixa só eu preparar o meu texto aqui também. 2 Samuel capítulo 9, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 10. Certa ocasião, quando? Certa ocasião, Davi perguntou. Então, isso é importante, pastor Jonathan, a gente entender. Quando foi? Foi numa certa ocasião, foi em um dado momento, foi diante de uma situação que nós não vamos saber avaliar, como é que Davi acordou, como é que as coisas estavam acontecendo, qual era a pauta do dia para o Davi. Mas a pauta do dia para Deus era Mefibosete. Essa era a pauta do dia. Veja, você pode estar na pauta do dia de Deus. Vamos ler. Certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém ainda da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? Olha que coisa, eu quero mostrar lealdade, eu quero demonstrar a minha lealdade à família de Saul. Tem alguém aí? Vocês sabem de alguém? Por causa da minha amizade com o Jonatas. Falamos ontem do Jonatas e do Davi. Ontem eu conversei com você, as coisas já estavam sendo preparadas para a sequência da nossa reflexão. Olha a importância, olha o poder de uma aliança, da lealdade de um para com o outro. Nós vamos ler aqui os textos, daqui a pouco eu citei, mas nós vamos ler o texto. Mas veja como você firmar aliança, laços, né? Você está cercado de pessoas leais, e ser leal para com as pessoas pode mudar toda uma história. Eu quero demonstrar a minha lealdade para com a casa de Saul por causa da minha amizade com Jonatas. Tem alguém da casa de Saul? Verso 2. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul. Saul já havia morrido, Ziba, por algum motivo, conseguiu escapar. Era costume matar os servos dos reis que eram depostos ou mortos. Era costume se matar. O Ziba estava vivo, ele estava vivo. Inclusive o Davi manteve até o servo do Saul vivo. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? E ele meio que assim, procurando se proteger: sou teu servo. Porque quando Davi diz: você é Ziba, Davi está dizendo: você era o servo de Saul, né? E o Ziba está dizendo: não, eu sou teu servo. Sou teu servo. Estou me resguardando aqui. Ele perguntou então, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Conversamos sobre o aleijome dele no início, o porquê do aleijome. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Onde ele está? Ele está na casa de Maquir, o doente, na terra do esquecimento. Onde que está o Mefibosete? O Mefibosete está na terra do esquecimento. Ele está no quartinho,
das traias. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Olha que legal. Então o rei Davi mandou ir até Lodebar buscar o Mefibosete. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas. Você vê? O Jonatas estava vivo ou estava morto? Jonatas já estava morto. Mas o Davi estava vivo. E o Davi, ele tinha uma aliança com o Jonatas. O Jonatas morreu. Mas o Davi está vivo. A lealdade do Davi permanece. Alguém talvez dissesse: já está morto, já morreu, não tem mal o que fazer. O que tinha, o que não tem, acabou também agora e boa, pronto. Mas para o Davi não. Para uma pessoa que valoriza, que preza, que prima pela lealdade, pela aliança, não importa, tanto faz se a pessoa está viva ou se ela está morta. O que foi acordado, foi acordado. O que foi aliançado, foi aliançado. Não tenha medo, pois é certo que tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. Vou devolver. Olha, as pessoas matam para conquistar. O Davi está dizendo assim: eu vou devolver a você todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. É interessante que a Bíblia fala para nós: vença, não se deixe vencer pelo mal, antes vença o mal com o bem. O seu avô, ele não falou isso, mas o gesto dele faz lembrar. Seu avô Saul queria me matar, mas o seu pai, ele cuidou de mim, nós tínhamos uma aliança, nós éramos amigos, havia entre nós um acordo. Seu avô morreu, seu pai morreu, mas o respeito, o carinho, o amor que eu tinha pelo seu pai continua, e aquilo que nós acordamos continua acordado. Você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupe com um cão morto como eu? Olha o Mefibosete, olha a cabeça do Mefibosete, objeto de estudo para aqueles que trabalham na área de humanas. Como que estava a cabeça, o coração de Mefibosete? Caiu quando criança, teve as pernas quebradas, tem que correr, ou correm com ele para ele não morrer. Tem o avô morto, tem o pai morto, é colocado, é despejado, é jogado numa terra aonde a faixa que se tem a respeito daquela terra, a informação que se tem a respeito daquela terra é terra do esquecimento, terra que não tem o que fazer lá não é lugar de nada nem de ninguém. Olha como que cresce o Mefibosete, ele cresce com tudo isso dentro da cabeça dele, tudo isso dentro do coração dele. E quando Davi está conversando com ele, o Davi está dizendo assim: por causa do seu pai, eu fiz uma aliança com seu pai fez uma aliança comigo, seu pai era alguém diferenciado, e você agora começa a colher frutos da conduta, das atitudes, da postura do seu pai. Ele fala assim: mas você vai preocupar com um cão morto? Olha como ele se vê. Ele se vê como um cão morto. Talvez na cabeça dele o tempo todo ficou latejando aquela questão: você não serve para nada, você foi jogado, despejado, abandonado, esqueça. Sabe, quantas e quantas pessoas que crescem com os traumas. Olha aí.
Então o rei convocou Ziba e disse a ele: devolvia ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos, seus servos, cultivarão a terra para ele. Está dada a ordem. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas o Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Olha que coisa interessante. Aí eu quero conversar com você aqui para nós iniciarmos a nossa série de reflexões na pauta de Deus. Eu quero destacar algumas coisas importantes. Primeiro, o poder de uma aliança, a importância de uma aliança, a necessidade de uma aliança. Mas eu não vou ficar aqui falando, caracterizando alianças, porque nós já pontuamos ontem a importância e a necessidade da aliança. O que deve se frisar e de se fazer lembrar você tem que tomar cuidado com quem você faz aliança. Porque às vezes você faz aliança com alguém que está querendo puxar seu tapete. Às vezes você faz aliança com alguém que finge querer te ver bem, mas está querendo ver o teu mal. Você tem que tomar cuidado com quem você faz aliança. Você tem que tomar cuidado com quem você anda, com quem você se relaciona, com quem você coloca dentro da tua casa, com quem você dá carona para ir até o trabalho, com quem você senta na hora do almoço lá na empresa para almoçar e bater um papo junto com o colega. Tem que tomar cuidado. Isso aí é importante fazer lembrar, porque nós já conversamos disso e você, eu imagino, já entendeu isso daí. O Davi, ele tinha uma aliança com Jonatas. Veja bem. Vamos ler, Samuel. 1 Samuel 18, do 1 ao 4, por favor. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu o manto a Davi, junto com a sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Aliança. Olha a aliança. 1 Samuel 20, 16, 17, nós lemos ontem. Vamos ler novamente, só para nós darmos andamento à conversa. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: que o Senhor chame os inimigos de Davi. Não estou lendo errado, não, né? Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem conta. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento, por causa de sua amizade por ele, pois ele havia se tornado um amigo leal. Da terra do esquecimento para o palácio. Você está na pauta de Deus. Pode saber disso. O Mefibosete naqueles dias estava na pauta de Deus. Agora veja, por que eu digo estar na pauta de Deus? A ação divina, como é que Deus vai trabalhando? João 14, 26, olha o que diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo. Quem é que ajuda a lembrar de tudo? É o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, primeira coisa que nós destacamos aqui foi a aliança, a importância da aliança, tal. Mas agora nós vemos o quê? A ação de Deus mediante uma aliança. O Saul estava morto, Jonas estava morto, mas havia uma aliança que fora empenhada. E Deus, através, na pessoa do Espírito Santo dele, a Bíblia ensina, ele faz lembrar. Então, Deus, ele não se esquece de nada, e nós vamos ler isso daí. Mas Deus faz o Davi lembrar da casa,
do Saul, da casa do Jonatas. Deus faz o Davi lembrar da história, da memória do Jonatas. Deixa eu te dizer uma coisa, e o que eu vou dizer vem da parte de Deus para a sua vida, pode saber disso. Deus está soprando, essa é a semana, esse é o momento, esse é o mês, esse é o tempo, esse é o período em que Deus vai soprar o seu nome no ouvido de alguém. Não sei, e também não vou ficar especulando aqui. Vai acontecer isso, aquilo. Eu vou falar o que Deus encheu meu coração para falar para você. Deus vai soprar seu nome no ouvido do patrão. Talvez aquele aumento que você vem esperando que chegue faz tempo, talvez chegou a sua hora. Você já viu 1, 2, 3, 4, 5, 6 na empresa receberem aumento, receberem promoção, melhorar de cargo, trocar até mesmo de cor de uniforme, e você continua na mesma, e Deus está mandando dizer, essa é a hora em que o seu nome será soprado. Talvez será soprado o seu nome diante do juiz, diante do promotor, diante do advogado. Talvez será soprado o seu nome diante daquela pessoa que estava procurando um profissional liberal, uma empresa para fechar um grande contrato, e essa pessoa estava até então com tudo parado, não estava movimentando, mas você, a sua empresa, a sua família está na pauta de Deus, e quem está na pauta de Deus verdadeiramente tem o nome soprado. Vamos ler, quem é que faz lembrar? É o Espírito Santo. O Espírito Santo soprou no ouvido do Davi. Jonatas, 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 Jonatas. Quem é que tem da casa do Jonatas para que eu possa honrar a aliança que eu tinha com ele? Tem alguém? Tem alguém da casa do Saul? Tem alguém? Tem o filho do Jonatas, o Mefibosete. Vamos ler, Salmo 139, verso 17, verso 18. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, ó, o salmista, valorizando os pensamentos de Deus. Como é grande a soma dos teus pensamentos, ou seja, a cabeça de Deus não é pequenininha, não. A cabeça de Deus não é limitada, não. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, ainda estaria contigo. Isaías 49:15. Olha que texto. Olha a palavra. Isaías 49:15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? A Ivânia é mãe. Uma mãe se esquece do filho, Ivânia? Capaz, não? Deus vai através do Isaías, ele vai na alma da pessoa, ele vai no fígado. A mãe não esquece de um filho, não tem jeito de esquecer. Não tem jeito de esquecer. Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. É a palavra de Deus para você, agarra aí. Uma mãe, e olha que o amor, que o cuidado, que o carinho de uma mãe, de um pai pelo filho, mas Deus usa a figura da mãe. É tremendo. Mas Deus diz assim, ó, pode ser que ela esqueça, mas eu não me esqueço de você. Não. Jeremias 1:12. O Senhor me disse, você viu bem, estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Deus não esquece. Estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Hebreus 6:10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Olha,
Ele não se esquecerá. Ele não se esquecerá. 1 Samuel 2,30. Honrarei, eu estou lendo o final do texto. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Malaquias 3,16 diz assim, depois aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam seu nome. Vamos recapitular para ir para o final? Havia uma aliança entre Jonatas e Davi, mas Jonatas está morto, Davi está no trono, e Davi chama o servo, o que era servo de Saul, para conversar, e lá vai o servo de Saul, o Ziba, e ao Ziba é feita a pergunta, tem alguém da casa do Saul vivo? Tem o filho do Jonatas. Só que o filho do Jonatas está num lugar muito distante, num lugar que não é legal, ali é conhecido como lugar do esquecimento, e ele inclusive é aleijado, tem as pernas quebradas. Não sei se vai ser interessante para o senhor ir buscar alguém lá na terra do esquecimento e ainda com as pernas quebradas, aleijado. Davi diz, traz, porque a partir de agora ele vai comer a minha mesa. E você, Ziba, e a sua casa e os seus servos vão servir a ele e a família dele. Deus é Deus que faz. Aí, para finalizar a conversa, vem o terceiro ponto, que é a memória. É a memória. Então, primeiro, a aliança. Segundo, a maneira de Deus agir, a ação divina. Terceiro ponto, a memória. A memória. Opa, pera lá. Tem algo que foi feito. Tem algo que está registrado. Tem algo que não tem como passar despercebido. Meu irmão, minha irmã, sabe, quando Deus começa a mover, é importante nós olharmos os sinais, prestarmos atenção nos sinais. Deus está movendo, é um tempo em que Deus começa a mover e Ele tem liberado sobre a nossa vida palavras que são palavras direcionadas por Ele para nos conduzir à nossa vitória, a vitória para a nossa casa, para a nossa família. Eu já falei em outra ocasião, vou repetir hoje, a unção ela acompanha quem? Todos? Não. A unção acredita quem crê, quem respeita, quem aceita a unção. Está sendo nesses dias liberada uma unção. E essa unção é a unção que fará com que o seu nome seja lembrado em determinados momentos. Agora, se prepara, porque se você estiver devendo para alguém também, seu nome vai ser lembrado. E é bom, porque daí pelo menos você é lembrado, resolve e deixa para trás as arestas. Se tem alguma questão que necessita de ser lembrado por perdão, por conserto, por restauração, glória a Deus. É o tempo em que Deus começa a mudar a história. O tema é do esquecimento para o palácio. O Mefibosete sai do esquecimento, ele sai de Lodebar e ele vai parar no palácio. É isso que é importante nós entendermos. Deus, Ele não se esquece de nada, de nada. Nós, às vezes, esquecemos, as pessoas, às vezes, se esquecem de nós. Mas Deus não se esquece de nada. Tudo aquilo que você tem colocado diante dEle, acredite, confie, creia. Pouco tempo atrás nós falamos do Caleb, 45 anos. Deus se esqueceu do Caleb? Jamais. Deus está se esquecendo de você de forma alguma. Tanto que Ele está colocando você aí para ouvir essa mensagem. Para você se preparar. Que vem resposta. Se prepara porque vem resposta. Se prepara porque o fluir do Espírito está em direção à sua casa, à sua família, à sua empresa, seus negócios, seus sonhos, seus planos, seus projetos. Se prepara. Você vai se preparar.
É palavra para preparar. Vai ser a semana inteira nós sendo ministrados por Deus sobre a lembrança. Para finalizar a nossa conversa, eu quero dizer, mais uma vez, você está na pauta de Deus. Você está na pauta de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor não se esquece dos seus filhos. E eu tenho certeza que é chegada a hora de muita coisa acontecer. Talvez, Pai, nós tenhamos pessoas que estão aí, que até estavam se sentindo esquecidas, abandonadas. Talvez na terra do esquecimento, querendo cliente, querendo trabalho, querendo restauração na família, querendo libertação, querendo salvação, querendo tanta coisa, Deus, porque são tantas as nossas, os nossos desejos aliados às nossas necessidades. Assim, Deus, eu agradeço, antes de mais nada, a oportunidade de conversar com os meus irmãos e poder ser a ferramenta usada pelo Senhor e dizer: eles estão na pauta do Senhor. E dizer mais ainda, que é a do esquecimento para o palácio. Da dificuldade, do problema, da vergonha, da humilhação, da dor para a honra. É assim que eu oro por eles. Agradeço ao Senhor mais uma vez. E você que recebe a oração e a palavra, diga amém e graças a Deus.